Salve, torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, Vascão aí finalmente vai voltar a jogar na semana, vamos enfrentar o São Paulo aí quinta-feira. Vamos falar sobre esse jogo, também vamos falar sobre aí o que esperar do Vasco em 2020. Bom, pessoal, peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Muito obrigado e a todos os nossos inscritos. Eu quero agradecer demais aqui todas as pessoas que vêm assistindo nossos vídeos. Infelizmente não tem como eu mandar salve hoje porque eu tô de mudança, mudei para Minas Gerais, mudei de estado e tá uma bagunça. Muito obrigado aí a todos vocês e vamos que vamos. Bom, meus amigos, essa semana o Vasco vai ter um jogo importante aí em busca de uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem. O Vasco tenta aí somar pontos para alcançar o Corinthians, que é o primeiro time ali na zona da pré-Libertadores, e o Vasco tenta ultrapassar os times que passaram ele nessa rodada. Infelizmente o Fortaleza, o Goiás deixaram o Vasco para trás e estamos hoje ocupando a 12ª colocação com 44 pontos. Vamos enfrentar o São Paulo na quinta-feira às 8h30 da noite, fora de casa, tentando aí buscar o melhor resultado possível, que seria a vitória. O Vasco tem um jogo difícil, né? Infelizmente, vai ter uma sequência aí um pouco mais difícil. Pega o São Paulo, depois joga com o Cruzeiro em casa e fecha aí com a Chapecoense em casa, que seria o resultado mais tranquilo, o jogo mais tranquilo aí para o Vasco. Vamos torcer para que o Vasco consiga vencer todas essas partidas, para que a gente ainda tenha um sonho, ainda a esperança de chegar ainda na pré-Libertadores. Torcendo para que o Vasco vença esse jogo contra o São Paulo, porque será muito importante dar uma resposta ao torcedor, porque depois do título dos Mulambos, a paixão vascaína parece que deu uma murchada e vamos reacender o Vasco, vamos levantar o Vasco para cima, porque o Vasco é muito grande, a gente precisa mostrar aí para a nossa torcida e para todo mundo que o Vasco é foda, o Vasco é time grande. Vamos reerguer o Vasco. Se você não é sócio, se associe, ajude o Vasco da maneira que você puder, ajude aí contribuindo com o CT, porque a gente vai precisar de todo o apoio possível dessa torcida para o Vasco conseguir coisas grandes, para que o Vasco possa voltar a vencer e ganhar títulos, porque a gente não ganha nada, essa é a grande realidade. O Vasco passa aí muitos anos sem ganhar títulos, infelizmente. Nosso último título foi a Copa do Brasil em 2011. O Vasco tem os cariocas aí de 2015, 2016, mas infelizmente a carioca quer o título de expressão, a torcida quer título de expressão, mas as crise financeira no Vasco, que parece que não tem fim nunca, vem afundando o clube. Todas essas temporadas aí que o Vasco foi rebaixado e que o Vasco sempre brigou para não ser rebaixado no Brasileiro. Agora vamos tentar aí mais uma vez buscar uma pré-Libertadores, assim como foi em 2017, para que o Vasco possa aí, quem sabe, ter voos maiores em 2020. E muito isso passa pelas mãos do Luxemburgo e desses jogadores que estão hoje no elenco, que somente eles podem levar o Vasco à Libertadores de 2020, que o Vasco precisa bastante aí dar uma resposta positiva para o torcedor que sempre apoia o Vasco, esteve com o Vasco em todos os momentos difíceis. Caso não venha a Libertadores, vamos tentar buscar o título aí o ano que vem da Sul-Americana, porque é um título importante que nos dá uma vaga na próxima Libertadores de 2021 e, consequentemente, uma vaga na Recopa e também a Copa lá no Japão, a Suruga. Isso seria importante para o Vasco buscar competições internacionais. Somente consegue aqueles que vencem seus adversários. O Vasco tem que entrar focado contra o São Paulo para não passar sustos e conseguir essa vitória aí nos contra-ataques, assim como foi contra o Internacional, contra o Atlético Mineiro e também contra o Goiás, lá em Goiânia. O Vasco aí já pensa em 2020 também no planejamento e a busca incessante aí por reforços, especulações. A gente sabe como que funciona esse período do ano. O Vasco tem como prioridade contratar um centroavante. É a parte mais importante aí para o Campeonato Brasileiro do ano que vem, porque o Vasco precisa dar uma resposta ao torcedor com boas contratações. Infelizmente, esse ano a gente teve que aturar muitos jogadores fracos e até o final desse ano a gente está sofrendo, né, com gols perdidos aí do Ribamar, com jogadas péssimas ensaiadas aí por alguns jogadores e muitos gols perdidos. Infelizmente, vamos torcer aí para que o ano que vem o Vasco contrate um centroavante de peso, para que venha vestir a 9 do Vasco e se fixe ali
como titular absoluto. E o Vasco aí sondou alguns nomes, né? Vem sendo sondado o nome do atacante Everaldo, do Bland, surgiu também o nome aí do Cano, jogador que está no Independente Medellín da Colômbia. Ele foi sondado também no meio do ano. Torcemos para que pelo menos algum desses jogadores venham para o Vasco, porque são jogadores de qualidade. Pelo menos o Bland, na minha opinião, seria o 9 ideal para o Vasco. O Germán Cano, pelos lances que eu analisei dele, vendo no YouTube, porque não tem como a gente acompanhar o campeonato colombiano, isso não existe. E pelos lances que a gente viu pelo YouTube, parece ser um ótimo jogador, um jogador bastante raçudo, de força e que faz muito gol mesmo. Isso é o que importa. Vamos torcer para que o Vasco contrate algum desses jogadores. Bom, pessoal, é isso aí. Comenta aqui embaixo o que você espera dessa partida contra o São Paulo na quinta-feira. Também fala aqui sobre o atacante que você queria em 2020, se você preferiu Bland ou qualquer outro nome. Muito obrigado a todos vocês, saudações vascaínas a todos e tamo junto.